Fazer enzima para gordura nesse abdômen. Então, é focado no tecido adiposo e vou usar a LipoPress. Então, eu já tinha ali uma aberta e o que eu faço quando eu acabo de abrir uma ampola? Eu sempre coloco essa agulha mais fininha, extra, para poder não dar tanta pressão de ar quando eu for puxar o líquido. Então, isso facilita muito na hora da gente conseguir colocar o líquido dentro da seringa. Se você não fizer isso, pode ser que dê muita pressão na hora de puxar, principalmente nessas ampolas estéreos. De contar a verdade, eu vou aplicar com essa seringa de 3 ml, porque eu achei que não tinha seringa de 10 ml. Mas no total eu apliquei 12 ml nesse abdômen. Então, agora eu troquei a agulha. Vou utilizar a agulha hipodérmica de 45 para fazer a aplicação. Muita cliente me pergunta se dá para fazer a aplicação também com o abdômen mais extenso ou só em pessoas bem magrinhas para fazer uma definição melhor do abdômen. Não, se você tem bastante gordura também pode fazer a aplicação. Sempre faça prega cutânea, tá? Então, sempre faça prega cutânea antes de fazer a aplicação. Essa paciente, ela tem bastante fragilidade capilar, então sempre eu dou uma esticada para ver mais ou menos onde estão as veias dela, para não aplicar em nenhuma veia e não causar lesão, roxinhos, né? Evitar esse tipo de coisa. Por isso que eu dou aquela esticada, mas o procedimento é o mesmo para qualquer outra paciente com mais ou menos gordura. Primeiro fazer a prega cutânea, sempre aplicação a 90 graus. E atenção à profundidade da aplicação. Perceba sempre quanto é o tamanho da agulha para qual tecido você quer atingir. Então, como eu quero tecido adiposo, eu vou colocar agulha o suficiente para atingir tecido adiposo. O truque de fazer prega cutânea também é para atingir maior células, né? Mais células do que eu atingiria naquela região. O que é bom também quando a gente usa agulha mesofil, não estou usando agulha mesofil aí, mas quero muito trazer para vocês uma aplicação com agulha mesofil que agiliza muito o nosso atendimento e a nossa aplicação acaba sendo bem mais efetiva, né? Mas por que você está fazendo com a agulha hipodérmica? Para mostrar que dá para fazer sim, você só precisa de conhecimento para fazer a aplicação correta. Desse ângulo dá pra gente ver melhor as marcações que eu fiz. Essa já é a terceira sessão, então é 3 de 4 que eu tô fazendo a aplicação, então já é um paciente que eu já conheço o abdômen, já sei quais foram as aplicações que eu fiz anteriores, então eu fiz uma marcação um pouco mais livre. Mas eu gosto sempre de fazer a marcação com a cliente em pé, porque é a forma com que ela se olha no espelho depois. Então, para mim, é extremamente importante fazer a marcação de pé, porque quando esse abdômen diminuir, reduzir, a gente vai ver, né, de pé e não vai ficar se observando deitada. Então, por isso que eu sempre faço essa escolha. E a escolha de eu ter feito, nesse caso, uma marcação mais livre é porque é um abdômen que eu já conheço, é uma paciente já conhecida de outros tratamentos também, então eu entendo melhor esse sistema, mas mesmo assim perceba que eu faço alguns blocos de quadrados que são mais ou menos aonde eu quero contornar aquele abdômen. Então, menos detalhado do que eu faria numa primeira sessão ou num paciente desconhecido, mas ainda assim contornando onde a gente quer que aquela gordura reduza mais.